depois eu posso, de repente, subir para o YouTube e passar para o Isso! pessoal, se vocês não se Boa, importarem. Sim. forma alguma. Ah, então tá, na verdade a ideia era mais uma conversa, porque dentro do e-mail estava descrito o passo a passo do que tinha para fazer. Eu até coloquei, deixa eu pegar aqui o e-mail que foi enviado, porque a atividade em si ela é relativamente simples e a ideia era tirar dúvidas. Mas deixa eu compartilhar aqui a minha tela e a gente pode trocar uma ideia. Posso fazer uma pergunta? Sim, por favor. Porque na última reunião eu Começou a falei gravação? muito. Posso? Pode. Na última reunião eu falei muito, a Rô me puxou a orelha, né? Então vou falar menos. Mas eu vou fazer uma pergunta para compartilhar com vocês. Assim, ó, eu recebi o artigo avaliado, né? A resenha. E eu vou fazer a revisão desse primeiro conjunto de resenhas, porque eu quero ver como eles escrevem, né? Para ver o máximo que a gente pode, talvez, encontrar um padrão nesse documento, né? E só de bater o olho numa resenha, eu vi que ela está com problema de ABNT, tá? A minha pergunta é o seguinte: como eu devolvo para consertar, se é que devolvo, ou eu que conserto? Ou seja, essa resenha que me foi enviada, avaliada, ela tem um feedback? E é isso, né? Eu queria ver se eu ainda tenho essa ponte de comunicação, desse retorno na revisão, por exemplo, né? Tem isso ou não? Tá, o que eu entendi, tá? A Rosângela pode me corrigir também. Que sim, porque na verdade tu vai fazer uma avaliação e vai aprovar ou recusar, né? Então se tu entendeu que tá Pois é. errado, se tu entendeu que tá errado, tem que recusar. E aí eu entendo que dá para fazer os apontamentos para a pessoa que fez a primeira avaliação, né? Dizer, olha, tu como coordenadora, né? Porque tu é a coordenadora, né? Na verdade, quando não Na for você, verdade, eu vou como revisor, né? como revisor, eu acho que ele não vai voltar direto para a pessoa, né? O que vai Ah, acontecer é ok. uma Vai voltar recusa para. e uma razão da recusa. Aí vamos Ah, imaginar que tá. daí o revisor pega, o coordenador vai pegar aquilo ali, vai olhar e vai entender, tá, entendi qual é que é o problema. E aí, dependendo, talvez tenha coisas mais simples que o próprio coordenador possa resolver e tem outras que devolve para a pessoa até para ela entender para os próximos, senão ela continua fazendo sempre errado, né? Então, daí tem que tentar avaliar Então, aí a exatamente. minha pergunta é o seguinte: essa devolutiva, ela não é via Forms, né? Vai ser o quê? Via e-mail? Inclusive a parte de Ele não tá, encaminhar para eles é por Que e-mail. errou? E aí ele vai. ele Então, não é preparado para essa devolutiva, né? por isso que eu estou perguntando para vocês, porque eu fiquei lá no impasse, eu falei, e agora? Eu continuo no fluxo do processo, não tem esse fluxo, eu vou operar pelo e-mail, porque suponhamos que eu identifique as questões, eu quero que a pessoa conserte e passe por essa experiência de aprendizado. Não adianta eles ficarem mandando de qualquer jeito, e aí como é que o revisor que vai ficar, ou a coordenação que vai ficar consertando, né? Mas essa comunicação aí de retorno para que a pessoa coloque a resenha em conformidade, né? Sim, sim. Não, daí as devoluções para te devolver para a pessoa é por e-mail, né? Os forms não tá preparado assim, e aí ela vai ter que preencher de novo o Pois é, formulário. né? É, Porque aí tu vê, né? O banco, o dashboard foi alimentado com uma resenha que precisa mexer. E aí ela vai mexer. Aí ela vai preencher o mesmo formulário e vai pôr a resenha em cima da resenha que lá está? não, na verdade vai ter uma linha com o artigo recusado e vai ter uma outra linha com o artigo aprovado daí. Ele tem que refazer o envio do documento. Pois ah, é. fazer a avaliação. Eu não sei agora como é que ficaria o formulário, Pois mas é. vai ter duas entradas, sim.
Eu acho que ele inclui 2 entradas, provavelmente. Na verdade, eu não lembro de ter feito essa simulação. Então, fica aí uma variável, talvez, para o pessoal do sistema pensar, né? Deixa eu até compartilhar. Ué, não consigo compartilhar. Vocês não estão vendo a minha tela. Inclusive, eles estão esperando o feedback, tá? O retorno. Quando, por exemplo... Depois. Ok, deixa eu só fechar aqui, Renato. Isso, vou levantar a mão aqui depois. Tá, então assim, ó, essa resenha veio para mim, eu sou o revisor. Então, quando eu diagnosticar, eu só tenho a opção, então, de rejeitar. Então, ele vai receber essa informação de rejeição? Não, só o coordenador recebe. Estranho. Tá. Na verdade, o sistema não está automatizado, ele é todo manual. Ele tem as entradas de formulário que entram nessa planilha, mas ele não tem essas automatizações. Não, tudo bem, sem problema. Eu não estou falando que o sistema está com problema. Na verdade, eu acho que eu que sou o problema para operar o sistema, né? Então, como eu falei, bom, eu estou com dificuldade, agora não sei o que eu faço, por isso que eu estou perguntando, né? Na verdade, foi criado dessa forma, assim, tentando pegar um pouco do ano passado. Ele já é um aprimoramento do ano passado, mas ele está longe ainda de ser perfeito. Eu concordo plenamente que o ideal, e eu entendo que a gente vai ir para isso, não imagino que para o ano que vem, mas provavelmente mais uns 2 ou 3 anos, para ter esses vai e volta automatizados, onde tu tem realmente um ciclo de revisão que o sistema consegue comunicar às pessoas que estão participando desse ciclo, mas não é o caso. Hoje, o coordenador é que opera a parte de comunicação e o revisor e o avaliador é só a entrada, né? Ele só dá entrada no formulário, ele não tem um fluxo mesmo. O fluxo é manual. Tá bom. Eu vou lidar com isso, então, via e-mail mesmo. E depois, então, ele conserta a resenha e alimenta pelo fluxo de entrada de novo. Deixa eu até pegar um exemplo aqui, compartilhar minha tela, que eu acho que de repente fica até mais claro. Vou botar uma janela porque tá dando erro aqui pra mim. Vamos ver se vai. Acho que agora vai. Estão vendo a minha tela? Tá, legal. Então aqui, se a gente for ver, eu acho que tem inclusive entradas incorretas aqui, ó, por exemplo. Essa aqui, plataforma de tokenização, né? Não é, esse aqui foi eu que inseri, ele está errado. Ele está como aceito, mas esse aqui a gente teria que colocar aqui, ó, como rejeitado. Tá? E aí, quando ele inserir, vai vir outra linha, né? Ó, aqui, por exemplo, tem 2 entradas. A garantia de autenticidade e autoria por meio de NFT, isso em qualidade para proteção de obras intelectuais. Ó, tem 2 entradas. Eu já estou vendo aqui. As 2 estão erradas, na verdade. Pelo menos o título do conteúdo não é esse. Teria que recusar as 2, fazer uma nova entrada, né? E aí pegar a certa. Isso aqui é para fazer a entrada do documento, quando tu sugere o documento, né? E aí tem o fluxo do avaliador, que é esse aqui, né? E aí nesse aqui... Olha, eu vou aproveitar até que tu tá aí, né? Olha só esse aqui, ó. Inseriu a resenha, ficou nessa coluna aqui, ó, que tem uma... Eu vi isso, eu falei, meu Deus, e agora quem que arruma isso? Sim, ele foi 2 espaços, parágrafos, né? Teria que, de repente... Isso aqui também tá... A gente pode ver isso ali na nossa reunião de coordenação, né, Dani? Para a gente poder deixar o Rovian tocar o parte que eu estou nesse momento aqui como pesquisadora, que nem o Renato aqui, a gente está... não sou só como eu. pesquisador. Acho que você está no grupo de pesquisador também, né, Dani? Tu está como pesquisadora nesse grupo, certo? Então, só para alinhar que essa parte aí não é pertinente a
a nossa atividade. Eu posso tratar contigo ali fora, depois num outro tudo bem. momento. Tudo bem. É só porque já foram mais de 10 minutos da conversa, né? E já está me dando essa preocupação, assim, do tempo que a gente tem para falar sobre administração, né? E o estudo de pesquisa sobre blockchain da área. Eu acho que é o tema da nossa reunião agora, né? Desculpa, essa atravessada aqui. Né, Robiane? Desculpa, a reunião é contigo. Não, mas só para então concluir isso aqui, na verdade, o que vai acontecer é que vai aparecer uma outra entrada aqui também, né? Tu vai fazer uma revisão, por exemplo, isso aqui tá com essa resenha desse tamanho, tem que dizer, olha, a resenha tem que ser assim, assim, assado. Aí ele vai entrar de novo no fluxo de avaliação e vai avaliar de novo, né? E aí vai colocar de maneira correta, mas o resto aqui não tem como a gente alterar, então tem que fazer sim uma nova entrada e aí depois a gente vai ter que ver como que isso aqui o sistema vai pegar, tá? Mas não tem outra forma de fazer, pelo menos eu não vejo, né? Faz outra entrada da maneira correta e aí manda de novo para revisão daí. Tá. Renata, não sei se tu tinha alguma pergunta. Não, sim. Na verdade, como a conversa foi para o lado da coordenação e da avaliação, justamente as minhas dúvidas são na questão da pesquisa em si, né? Eu tenho alguma experiência de pesquisa como mestrado e também como orientador de aluno em TCC de MBA. Então, o que para mim não está claro aqui e que eu gostaria de entender melhor, né? Existem as 3 etapas do processo, né? Que é a definição de conteúdo, a etapa 2 que é avaliar os conteúdos e revisar essas avaliações. Mas não fica claro para mim que tipo de trabalho a gente vai fazer, né? Talvez o que eu entenda é uma consolidação, ou seja, eu vou pegar 5, 6 artigos e criar um resumo desses artigos através de uma geração de um conhecimento baseado nesse material que eu estou avaliando, mas não fica claro a quantidade de artigos, o tamanho, a estrutura desses artigos, do que a gente tem que fazer, o que é resenha, né? Como é que a gente acessa esses artigos pagos? Eu tenho alguma orientação, algum direcionamento, ou eu vou sair pela internet procurando, eu quero pesquisar sobre tokenização, né? Se eu vou ter alguma coisa mais específica que isso, ou eu vou ter que me autodirigir. Então é um monte de pergunta, mais ou menos por aí, não sei se... Mais ou menos assim também. Entendi. Não, vamos lá. A ideia era deixar os pesquisadores... Só uma coisinha, você vai gravar? Sim, eu já estou gravando. Tá gravando? É que não aparece para mim que tá gravando. Não, é porque eu não sei se eu tenho permissão aqui por dentro dele. Mas não, tudo bem. Depois eu dou um jeito de... Porque eu não tenho certeza se eu Tá bom, obrigada. Acho que eu não tenho acesso para fazer gravação. Aqui. Tá, mas está gravando. Deixa eu até conferir aqui, mas está assim. Tá. Então, primeira coisa, a ideia é deixar os pesquisadores buscarem temas que sejam de interesses deles, tá? De vocês, no caso, Renato, Rosângela, Dani e os demais também, né? Então, dentro desses 2 temas, NFT e tokenização, né? Então, desde que seja dentro desses temas, a gente aceita qualquer tipo de artigo, desde um artigo de um site, que é um artigo de opinião, muitas vezes, que alguém escreveu sem base científica nenhuma, até artigos científicos em journals de alto impacto. Tá? Já falando sobre isso, então, se por um acaso você encontrou um artigo, mas tu não tem acesso a ele, eu me coloco à disposição para ir atrás dele, porque hoje eu estou fazendo o doutorado e eu tenho acesso à maioria das bases de dados. E se eu não tiver, o que eu não tenho acesso, eu tenho algumas ferramentas que eu consigo também encontrar esses artigos, e aí tu pode me indicar, né? Me manda o próprio DOI do artigo, o site do artigo, que eu vou atrás para baixar e te encaminho de volta. Tá? Então, essa é a ideia. Com relação à quantidade,
Se não me engano, a gente estava pensando em torno de 4, 5 artigos por pesquisador para ter um volume interessante. Tá? 4 ou 5. Em torno disso, tá? Lógico, quem quiser Uhum. produzir mais, quem já está daqui a pouco fazendo uma pesquisa nessa área e vai ler os artigos de qualquer jeito, né? Eu, por exemplo, embora eu não esteja pesquisando na área de blockchain, eu pesquiso em outras áreas. Aqui eu estou fazendo uma revisão sistemática da literatura de Innovation Management e Health, né? Que é da área de saúde. Então eu fiz uma busca aqui desses termos na Web of Science e estou lendo e já estou trazendo aqui alguns itens, né? Então, se eu fosse fazer, por exemplo, disso, para mim já estaria pronto, assim como eu poderia ter de outros, como eu tenho blockchain aqui, né? Embora blockchain ainda não seja o tema que eu pesquise, então ele acaba O ficando que, em que tu segundo. tá fazendo em Health? Desculpa atravessar essa parte. Que eu trabalho, sou da área de Health. Legal. De repente me ajuda então, Renato. Na verdade, eu estou fazendo uma pesquisa junto com a Hospital Ernesto Dornelles, ao BioHub, ali do Tecnopuc, e aí É. eles estão com essa dúvida de como eles podem contribuir mais com o ecossistema, mas ao mesmo tempo fazer uma melhor gestão da inovação aberta deles, né? Então, eu já fiz alguma pesquisa com as startups que estão dentro do BioHub, já fiz a pesquisa com o Geraldo, talvez tu conheça, e o Luiz, que são do Ernesto Dornelles, e agora estou na parte de artigos para tentar entender um pouco qual o caminho ou quais os caminhos que eles poderiam tomar para ter essa gestão melhor da inovação, principalmente lidando com startups, né? Legal. Enfim, isso aqui é uma ideia, não, obviamente não precisa fazer isso aqui, eu acabo fazendo, mas a ideia, de novo, é então ir atrás desses artigos que interessem a vocês, ou daqui a pouco vocês estão navegando no Facebook, no LinkedIn, num site, encontram um artigo, pode salvar ele para enviar para cá, né? Aí tem essa primeira etapa, que é justamente enviar, preencher esse formulário, deixa eu até abrir ele aqui, com essa sugestão de conteúdo, né? Então vocês vão Tá. colocar ali o e-mail, o título do conteúdo, né? Aqui está, só para deixar claro, esse título aqui não é o título do artigo, tá? Ele é a referência com o autor inserido no texto. Então ele vai aparecer quando vocês preencherem o nome, o sobrenome do autor ou dos autores e o ano entre parênteses, né? Então vai Uhum. aparecer Uhum. nesse formato ali naquele campo. Aí aqui é a NBR, né? A citação toda, daí para construir pode utilizar esse site da Universidade Federal de Santa Catarina, né? E aí, se for, por exemplo, um meio eletrônico aqui, uma página de internet, homepage, se for um artigo em periódico, se for uma monografia, dependendo do que for, escolhe o documento e é só montar com os dados, gerar a referência, e aí ele vai gerar essa referência, copia e cola no formulário e bota o link do conteúdo. Esse primeiro formulário é simplesmente para vocês mostrarem, olha, esse conteúdo aqui está dentro do escopo que a gente está trabalhando agora, e aí isso aí vai cair Uhum. numa planilha, eu vou olhar essa planilha, vou dar uma olhada no artigo, vou dizer, ok, vamos seguir com isso aqui. Assim que eu der o ok, aí a gente vai para a segunda etapa, que é eu encaminhar. Então, eu vou pegar o artigo e vou mandar para um dos pesquisadores, né, para ele fazer a avaliação desse artigo. Tá? Vamos pegar aqui fluxo de avaliador. Aí o que vai chegar lá para ele? Vai chegar a referência bibliográfica, o link do artigo, né, e o link desse formulário aqui, e ele vai preencher com essa avaliação, né, que é essa primeira etapa aqui de avaliação. E aí a avaliação, deixa eu só preencher aqui para a gente. Eu acho que ele não vai preencher, mas vamos ver o que acontece. Aqui tem que botar a referência toda, né, que é só para mim poder passar para a próxima etapa. E aí aqui o que tem que fazer? Tem que fazer uma resenha desse artigo e classificar ele, ou seja, se ele é jornalístico, se ele é o conteúdo de um autor, se ele é uma divulgação científica, sem aprofundamento, se é um artigo acadêmico mais exploratório, um relatório, ou se realmente é um conteúdo acadêmico de um journal de relevância, né, completo e bem estruturado. Então a gente classifica e bota a resenha aqui.
Essa é a resenha, e aí respondendo uma outra pergunta que tu fez, Renato, de um dos artigos. Não é para somar todos e fazer uma única resenha. Pegar um artigo e fazer essa resenha. Então vai ter daqui a pouco um artigo de internet que tu acha lá, ele vai ter 2, 3 páginas no máximo, faz um resumo do que tem ali, coloca aqui, né, e bota se é jornalístico ou conteúdo de opinião. Se for um artigo científico, vai ter talvez 20, 30 páginas, né, vai ser um conteúdo maior, mas a resenha aqui, e eu lembro que eu fiz ano passado, e talvez seja uma recomendação até para quem está fazendo agora, já tem o resumo nesses artigos. Tá? Então, o interessante, pega aquele resumo, passa para o português, tá? Porque a gente está trabalhando em português com esses artigos, faz a tradução e copia e cola aqui dentro em português daí, mas tentar evitar o Google Translator, né? Tentar realmente cuidar para que tenha lógica nessa resenha que está sendo feita, mas já é suficiente de um artigo científico pegar esse resumo. Fabiano, uma pergunta. Quem que vai fazer essa segunda parte? A gente também? Isso, vocês também. Só que daí, como eu comentei, primeiro vocês recomendam os conteúdos, né? Então, Renato, foi lá, entrou na internet, achou um artigo falando sobre NFT, foi lá, preencheu aquele primeiro formulário que eu mostrei aqui, né? Botou o link do conteúdo e aquilo ali veio para nós. Aí eu olhei, o esperado nessa fase, meu job juntar pelo menos uns 4 ou 5. Isso, exatamente. Por isso que daí eu até botei no e-mail ali para a gente fazer essa primeira etapa, que daí fica mais tranquilo. Então, juntar esses artigos, mandar, e aí a gente passa para a segunda. Na segunda etapa, eu vou montar e-mails para todo mundo, né, para os pesquisadores, e vou dizer, ó, fulano, esses 2 artigos tu faz avaliação. Renato, tô te mandando esses 2, 3 artigos aqui para te dar uma avaliada. Se todo mundo pegar 4, 5 artigos, todo mundo vai receber 4, 5 artigos para fazer a avaliação. Que é o quê? É ler, fazer a resenha, né, e fazer a classificação desse artigo. Todo mundo fez essa classificação, isso vem de volta para mim, eu vou dar uma olhada se está ok dentro dos padrões que a gente tem estabelecido de avaliação, então provavelmente eu nunca vou mandar, Renato, revisa esses 5 artigos, eu vou mandar um, vou esperar tu me responder, até para mim ver como é que tá saindo e a gente poder corrigir esses problemas que a Dani falou, né? Tipo, puxa, veio tudo separado, ou veio no lugar errado a referência, enfim, todas essas questões a gente já vai ajustando no meio do caminho, tá? Feitas essas avaliações, daí vamos para a etapa 3, que é para revisar, ou seja, se tu, Renato, fez a avaliação de um artigo, eu vou pegar o teu artigo que tu fez a avaliação e vou mandar para um outro pesquisador e dizer, olha, dá uma revisada, ver se isso aqui tá dentro do que a gente está, as expectativas. E aí ele vai entrar no mesmo formulário, só que dessa vez num fluxo de revisão, certo? Daí a outra pessoa recebeu e aqui vai ter, ó, concorda com a avaliação, sim ou não. Se botar não, justifica a resposta, obviamente. O padrão está fora, a resenha não condiz com o texto, né? Ou daqui a pouco até pode botar se a pessoa já quiser fazer alguma correção, pega a resenha e faz, já corrigi porque tinha uma vírgula errada, tinha uma palavra escrita errada, né? Já facilita, não diz só tem uma palavra errada, né? Depois tem que ir lá achar a palavra, já bota talvez toda a resenha de maneira correta, isso facilita bastante e a gente pode dar seguimento até de forma mais fácil, tá? Então são essas 3 etapas. Pode falar. Só uma outra, desculpa te interromper. Então, a segunda fase, a avaliação, o fundamento dessa segunda fase é fazer a resenha. Exato. Tá. Qual é o padrão dessa resenha? Tem tamanho, tem estrutura? Tem alguma coisa específica para a resenha em si? Não tem uma estrutura, a gente não definiu uma estrutura, né? Mas a intenção é resumir todo aquele texto, né? Por exemplo, se for um artigo, é o que está lá no resumo mesmo, né? Então tu vai falar qual é que é o tema, dependendo da resenha vai ter a justificativa, porque aquele tema é importante, né? E qual foi o método que ele utilizou e quais foram as conclusões que se chegou daquele estudo, né? Se for um artigo de internet, é mais pensar alguns tópicos que foram abordados ali dentro, né? Então talvez a gente possa até pegar um exemplo aqui, né, de alguns que já passaram para o fluxo de avaliador. Então tu vai ver que tem alguns maiores, né?
Então, talvez até um pouco mais detalhados e outros um pouco mais resumidos, certo? Deixa eu ver. Tem alguns que são bem simples. O artigo aborda o que é uma NFT, como sendo uma forma de demonstrar a propriedade sobre um ativo digital, bem resumido, porque provavelmente o artigo é um artigo de internet, então ele está com conteúdo de opinião do autor, sem maiores detalhes, né? Então, provavelmente é um artigo bastante curto, tá? Mas é basicamente explicar o que tem dentro do artigo. Então, a intenção é justamente a gente fazer essa etapa 1, né? Juntar esses 4, 5 artigos, né? Eu entendo que não precisa juntar todos agora, todos nesse momento. Se a gente conseguir 1 ou 2 de cada pesquisador, a gente já vai conseguir, vocês já vão conseguir ter a experiência de entrar nesse formulário, né, que está linkado no e-mail ali, e enviar como sugestão de conteúdo, né? E aí vocês já vão surgir dúvidas. Aí conforme forem surgindo essas dúvidas, aí vocês podem me questionar, né? Tanto por e-mail, mas depois eu posso, acho que eu botei o meu WhatsApp aqui, mas aí eu posso colocar para vocês, e aí a gente vai tirando as dúvidas e vai resolvendo essa primeira etapa. Muito bem. Que mais? Dúvidas? Eu estou abrindo aqui, estou vendo. Faz tanto tempo que eu não entro nesse modo. O título do conteúdo, utilizando. Aqui o título do conteúdo é a referência bibliográfica, né, que ele vai gerar. Isso? Isso, é o sobrenome do autor e a data do artigo entre parênteses, né? É aquela. Ele ok, gera automático, tá. mas ele está escrito ali. É com autor. Acho que é com autor. Deixa eu ver onde está aqui. Aqui. Com autor não inserido no texto. Isso aí. Então é entre parênteses o sobrenome do autor ou dos autores e o ano. Uhum. Mas ele gera dentro daquele site da Federal de Santa Catarina. Uhum. Uhum. Qual é os prazos, Fabiano? Prazos. Boa pergunta. Eu acho que se a gente, a partir de agora, tiver o quê? Um mês para começar a colocar. Não, vamos fazer diferente, então, para inserir se a gente fizer isso em uma semana, né? Acho que a gente já vai ter experiência, então esse acho que pode ficar como nosso prazo. Hoje é dia 3. Se a gente conseguir, todo mundo conseguir inserir até o dia 11, já está ótimo. Então acho que a gente começa com esses sprints, né? Que acho que faz mais sentido do que a gente ficar com um prazo maior. Então todo mundo inserir um artigo até o dia 11 de março. Deixa eu botar o meu WhatsApp aqui, que como está gravando o pessoal vai ver também, e vocês podem pegar 549-9612-0338. Se surgir dúvidas, podem mandar no WhatsApp ou por e-mail, não tem problema. Que mais? O Cal, será que está online? Tudo bom, Carl? Tudo bem? Estou aqui, sim. É que eu estou no celular, então quando eu fico andando com a câmera, eu corto ela para não dar labirintite em ninguém. Não, beleza, Carl. Eu estou gravando essa reunião e aí depois eu vou compartilhar com todo mundo. Se tu perdeu alguma coisa, não tem problema. Eu cheguei com 20 e poucos minutos, então eu estou ainda entendendo que tipo de artigo tem que submeter. Seria legal poder dar uma assistida. Muito bem, pessoal. Se não tem mais dúvidas, agora temos que trabalhar. Sobrou meia hora, então, quase. 20 minutos, dá para achar um artigo. Então, não, e para a etapa 2, como é que vai funcionar, novos encontros, qual é a tua ideia? Tá, qual é a minha ideia? Então, a gente conseguindo cumprir esse prazo até o dia 11,
depois do dia 11, na outra semana, eu já vou disparar e-mails para cada um. Então, se todo mundo colocar um artigo, ou pelo menos aqueles que enviarem, eu mando o fluxo de avaliador. E aí cada um vai ter mais uma semana ou duas aí para avaliar o artigo. Certo? Então a gente já vai entender qual é que é a nossa próxima sprint, né? Obviamente eu vou dar uma olhada nos tipos de artigo, mas independente, mesmo que seja um artigo científico, que nem eu comentei, a gente lê o resumo, particularmente eu acho até mais fácil um artigo científico, porque a minha resenha está pronta. O que eu tenho que fazer é colocar ela em português, né? Mas eu pego aquela semana do dia 14, né, para olhar, para montar esses e-mails para cada um dos avaliadores, encaminho para vocês e a gente coloca até o dia 25 essa próxima sprint de avaliação. Tá? E aí a gente entra no fluxo, né? Daí eu posso montar depois um calendário, daí, tipo, por semana, tipo, para entrega de um artigo. Isso vira um processo, né? A gente vai fazendo de forma sequencial, semana após semana, sem muito estresse. Obviamente também quem se achar que é muito trabalho, embora é bem tranquilo de fazer, né? Mas fique à vontade aí para dizer, olha, eu preciso de mais prazo, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir dar conta de 5 artigos, para mim só 1 ou 2. Isso aí a gente entende que todo mundo tem as suas urgências, né? E a gente pode negociar sem problema nenhum. Daniela. Oi, deixa eu perguntar uma coisa. Eu acho que eu estou cometendo alguns equívocos, né? Essa reunião que vocês estão é só do pessoal da área da administração? Isto. Ah, tá. Ok. E por que eu recebi o e-mail das reuniões de vocês? Tá, porque tu tá na lista do grupo de avaliadores de administração. Ah, tá. Ok. Então vocês me desculpem o equívoco inicial, porque agora que eu estou entendendo que eu estou de gaiato aqui, estou sobrando na reunião, né? Não, então vocês me desculpem. Vocês me desculpem, tá? Eu vou me desconectar, então. Não, mas obrigado pela participação, Dani. Desculpa, eu agradeço por você ter me respondido as perguntas e já me desculpo aqui. Tá? Não, beleza. Um abraço para vocês. Obrigado. Imagina, Dani, um abraço. Um abraço. Gente, acho que é isso. Eu vou indo também. Então tá. Ficou claro. Tem mais uma questão. Desculpa, tem mais uma questão que eu queria comentar, que também eu vi que a gente tem que fazer produção, né, de algum artigo. Qual é que vai ser a nossa... Como é que vamos conduzir isso? Tá. Aqui a produção de artigo é interessante. A gente fala em artigo, às vezes quem está na academia acha que é um artigo científico, né? Então, só para deixar claro, não necessariamente a gente precisa produzir um artigo científico, né? Pode ser um artigo para a internet também. A gente pode, daqui a pouco... Aqui, pela minha experiência, tá? E eu já escrevi vários artigos para a internet. Geralmente, o ideal para ele se tornar relevante quando a gente quer publicar alguma coisa na internet, é entre 2.000 e 2.500 palavras. Tá? Minha sugestão é que vocês vão lendo esses artigos de tópicos que interessem para vocês voltados a NFT e tokenização. Isso vai dar embasamento para vocês escreverem esse artigo de vocês, que não necessariamente precisa ser científico, né? Pode ser um artigo de opinião também que vocês vão escrever. E a ideia é justamente ir aos poucos, talvez construindo esse artigo entre 2.000 e 2.500 palavras, até para ele se tornar relevante. Se tornando relevante, vocês começam a desenvolver a relevância de vocês como especialistas sobre aqueles temas, né? E hoje, eu sei que a gente às vezes fica meio intrigado com esse negócio de internet, né? Mas se a gente não está na internet, a gente não está no mundo, né? E em parte isso é verdade, né? Então a gente tem que se mostrar como especialista em um determinado assunto, e essa pode ser uma grande oportunidade para a gente fazer isso. Eu tenho experiência porque eu trabalhei na área de marketing de conteúdo, de vendas. Então, se alguém tiver dúvidas de como escrever esses artigos, pode também me pedir material,
tá? Que eu tenho muito conteúdo de como escrever artigo para a internet, né? Mas basicamente ele tem que perder um pouco esse palavreado acadêmico que a gente tem, porque ele é para o público geral, e ele tem que ter esses ganchos, né? Que é o que a gente chama do hook, né? Tu tem que fisgar a pessoa parágrafo a parágrafo para que ela queira ler todo o conteúdo. Isso faz com que, se a pessoa entrar no teu artigo de internet e ela ficar mais tempo ali dentro lendo o teu artigo, o Google, os algoritmos vão entender que ele é relevante para as pessoas, né? Então, por isso que a gente tem que ter essa experiência. E aqui, de novo, o primeiro artigo que eu escrevi era muito ruim e o último que eu escrevi era ruim só, certo? Então, a gente vai estar sempre melhorando, mas eu acho que a gente tem que começar, né? E eu acho que é bem interessante a gente fazer esse exercício. Então, leiam um pouco, escolham o tema que interessa para vocês, escrevam, começam a escrever algumas linhas, né? Aí, pelas tantas, vocês vão montar essa linha de raciocínio e vão conseguir escrever um artigo sobre aquele tema. E aí a gente pode ajudar a publicar isso, inclusive no iColab, se não me engano é essa a intenção, né, Rosângela? Porque já é uma página que tem muito mais visitas, né? E sobre um assunto específico, então a gente já está direcionada para o público que interessa, tá? Então isso facilita bastante a vocês. Eu recomendo sempre terminar o artigo com, de novo, o gancho para que a pessoa queira entrar em contato com vocês, né? Queira conversar com vocês. E aqui tem várias formas, depois eu posso até mandar alguns exemplos de artigos, né? Eu gostaria, assim, se tu pudesse me passar, porque eu conheço muito a estrutura do artigo científico. E a gente, principalmente, se tu olha ali como que a revista está solicitando, tu vê as orientações para o autor e vamos embora. Agora, para a internet, eu nunca fiz nada especificamente, então, se tu puder me passar um beabá para... Não, pode deixar. Eu monto um e-mail e passo para vocês, e aí a gente começa a ver como fazer isso. E lá no final, é que nem eu disse, como eu recomendei, colocar, ficou com dúvida, gostou do artigo, quer trocar ideia de como implementar, daqui a pouco a gente está falando de uma tecnologia, né? Como implementar um blockchain na sua empresa, entre em contato, bota o nome, bota o telefone, e daqui a pouco é uma maneira de gerar oportunidade de negócio, tá? Eu não conversei especificamente com o pessoal da Ecolab se pode fazer isso, mas eu entendo que isso é um grande valor para os pesquisadores, né? Eu acho que a gente faz total sentido isso, né? Então, vou mandar para vocês o conteúdo também, mas eu não me preocuparia agora, tá? Vamos deixar isso no radar como algo a se construir para vocês se mostrarem como especialistas sobre um determinado tema e começarem a ter relevância na internet também. Show. Legal. Mais alguma dúvida? Legal. Não. Para mim tá tranquilo. Legal. Então tá, pessoal. Eu agradeço muito, Renato, Rosângela, Carl. Qualquer dúvida, de novo, estou à disposição pelo e-mail, pelo WhatsApp ali também. Podem entrar em contato e eu vou passar esse material para vocês. E esses nossos prazos para as nossas sprints, e essa gravação também vai ser enviada para que todo mundo tenha acesso. Perfeito. Obrigada. Maravilha, obrigado. Carol, Renato. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.